Senhor, que Tu venha usá-lo mais e mais do que ele já é usado. Estamos sedentos, Senhor, em ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja. Muda a nossa vida, transforma o nosso caráter e que nós possamos, Senhor, ser como a Ti. Senhor, toma a nossa vida, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Prepara-nos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no tema da campanha, ou melhor, em duas passagens. Uma é no tema da campanha, não é isso? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, versículo 7. Pedro capítulo 5, a partir do verso 5 até o verso 7. E depois eu peço que você abra comigo lá em Tiago capítulo 4. Essa mensagem aqui ela tem duas partes. A mensagem mesmo está no capítulo 15 de Mateus, a partir do verso 21. Mas eu não poderia deixar de dar essa introdução nesses dois textos para que você pudesse ter uma melhor compreensão de um texto simples, mas ao mesmo tempo tão profundo como esse texto aqui. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Tiago, capítulo 4, eu peço que você abra a sua Bíblia, tenha paciência comigo. Tiago, capítulo 4, deixa eu virar o vento. Vai tirando a página aqui? Obrigado. Tiago capítulo 4, verso 6. Você abriu aí? Tiago 4, 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Você pode tomar o seu assento dando glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço que você redobre a sua atenção, pois o texto que nós acabamos de ler é um texto profundo demais. E feliz foi o irmão, ou a irmã, ou o grupo de irmãos que escolheram esse versículo, pois ele tem muito a nos ensinar. E o que me chama a atenção nesse versículo, nesses versículos, olhando de cara aqui em Tiago capítulo 4, eu vou enxergar aqui algumas palavras importantes que eu queria destacar, que é a palavra orgulhoso, a palavra humilde e a palavra submeter-se a Deus. Orgulho, meu amado, é uma das palavras que eu acho que no meio do povo de Deus ela é muito pobre a sua definição, porque orgulho é uma coisa muito mais profunda do que aquilo que você pensa. As pessoas definem uma pessoa orgulhosa como aquela pessoa que passa por você e não te dá a paz do Senhor, porque ela talvez está numa posição, num status mais elevado, e ela empina o nariz e passa, e você fala: que pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa que nós definimos é aquela pessoa que quando você briga com ela, e a culpa foi dela, e você fica esperando uma reação, ela talvez vir pedir perdão ou reconhecer o seu erro, e ela não reconhece, e aí você diz: fulano está orgulhoso, ciclano está orgulhoso. Mas na verdade, orgulho é uma coisa muito mais profunda que
eu posso dizer para você que o orgulho é o pecado original. O orgulho, a soberba, a arrogância é um pecado original. Satanás, o antigo Lúcifer, ele se orgulhou, ele ficou orgulhoso, num sentimento de independência, de querer ser maior que Deus. E querendo ser maior que Deus, ele foi expulso do céu, ele junto uma terça parte do céu. Satanás já lançado aqui para baixo. Ele, lá no jardim do Éden, que você conhece essa história de Adão e Eva, ele tenta enganar Eva e consegue, criando um sentimento de soberba, de orgulho no coração de Eva, de querer viver independente, de querer ser maior que Deus ou igual a Deus. A mesma coisa que ele erra no paraíso, ele erra no céu, ele faz Adão e Eva cometerem o mesmo pecado. Ou seja, comer daquela árvore, eu quero que você redobre a sua atenção, comer daquela árvore não era simplesmente uma regra quebrada, não era simplesmente uma ordem que Deus deu, não. Que comer daquela árvore significava, eu peço que você me dê a honra do seu olhar, senão você não vai entender. Comer daquela árvore significava dizer para Deus que eles iriam viver de uma forma independente. Era isso que significava Adão e Eva comerem daquele fruto que trazia entendimento. Eles comeram, e pelo fato de comerem o fruto daquela árvore, a morte, a dor, a enfermidade, o pecado passou a toda a humanidade. Todo ser humano passou a nascer com a raiz do pecado de Adão e Eva, a raiz da independência, a raiz do orgulho, a raiz do ego, do viver para si e não viver para Deus. O que é evangelho? Evangelho é ser impactado pela graça de Deus, para que eu possa viver para Deus. Evangelho não é para receber vitória. Muita gente pensa, eu vou para a igreja para receber vitória. Evangelho é seguir Jesus e viver para Deus. Isso é evangelho. Você foi chamado para viver para Deus. Você foi chamado para perder a sua vida e viver a vida dele, porque ele viveu a sua vida lá na cruz. A vida que Jesus viveu na cruz não era dele, era nossa. Ele foi o nosso substituto na cruz. E hoje, nós que fomos alcançados por tamanha graça, hoje nós vivemos para Deus, para fazer a vontade dele, o desejo dele, como diz em Colossenses 3, verso 1, 2, 3, que a nossa vida está escondida com Deus. A nossa vida está escondida com Deus. Então, no início dessa mensagem, eu já talvez te dou um banho de água fria. Se você pensa que evangelho é para receber vitória, se você pensa que Deus é uma marionete que está ao seu serviço, não. Deus não é uma marionete que está ao seu serviço, que quando você fica com um problema, dobra o seu joelho no quarto, bota uma moedinha de oração na máquina de refrigerante e o negócio funciona. Deus não é assim. Se você tem um relacionamento com Deus desse jeito, está totalmente errado. Porque relacionamento com Deus não é de colocar moedinha na máquina para ela funcionar, não. Relacionamento com Deus é algo de entrega, de amor, de vivência. Você foi chamado para viver para Deus. Isso é evangelho. Eu te pergunto, você vive para Deus ou vive para você mesmo? E aí que entra o problema do orgulho. Porque o orgulho é esse sentimento de ninguém fala comigo, eu sei o que eu faço. Ninguém mexe comigo, eu sei como é que resolve esse negócio. Peraí, não, você me aconselhar de mexer, não, eu sei de mesa de som muito mais que qualquer pessoa. Você me aconselhar, isso é orgulho. Você vinha dizer o que eu tenho que fazer na minha vida, como eu resolvo a minha vida, isso é orgulho. Sentimento de independência, raiz, origem de todos os pecados. Tu pensa que o maior pecado é matar, né? Ah, o cara que matou 50, você fala lá sentado lá no seu sofá,
devia cortar a cabeça dele, devia pisar na cara dele, porque ele matou 50. Esse cara é ruim. Mas sabe qual é a origem dos pecados? A origem dos pecados é a independência de Deus. É através da independência de Deus que vem a mentira, que vem o homicídio, que vem o adultério, que vem a falcatrua, que vem a idolatria. É a independência de Deus. É o homem dizer para ele mesmo: eu me viro, eu sei da minha vida. Isso é a raiz de todos os pecados. É a raiz de todos os pecados, você não sabia? É o orgulho. E o texto que nós estamos lendo fala de que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho, meu amado, meu Deus, o orgulho é como se fosse uma cadeia que nos aprisiona. O fato de nós termos aceitado a Jesus não nos tira totalmente da questão do orgulho, porque a nossa vida é muito complexa. Na nossa vida existem muitas áreas, e Deus quer entrar em todas as áreas da sua vida. Você entendeu que você vive para Deus? Você entendeu que a sua vida não é mais sua e você vive para Deus? Como é que você vai conseguir viver para Deus? Só se consegue viver para Deus quando você se humilha diante da vontade dEle e reconhece que a vontade dEle, a decisão dEle é melhor que a nossa vontade. Só que para que isso venha acontecer, o orgulho, o sentimento de independência, de confiança própria, de justiça própria, ele precisa cair na nossa vida. Só conseguimos viver para Deus através da graça. A graça é esse poder capacitador de Deus, que nos ajuda a ser bênção, que nos ajuda a viver para Ele, que nos ajuda a proclamar o Evangelho, que nos ajuda a viver de uma maneira que damos testemunho do Senhor. É a graça, é só através da graça. Mas aonde tem orgulho, não tem graça. Aonde tem orgulho, não tem graça. Vou te dar um exemplo. Deus quer trabalhar na tua vida, lá no teu casamento, e você vem para a campanha de oração, e você faz campanha, e você ora, e você recita a Bíblia, e você diz: diabo, sai em nome de Jesus. E o diabo não sai. Diabo, sai em nome de Jesus. O diabo não sai. Não, mas como é que pode, sou fiel a Deus? Por que é que o diabo não sai? O diabo não sai porque o problema não é o diabo. A gente tem a mania de colocar o problema no reflexo. O diabo é o reflexo de uma outra coisa que você não está enxergando. Que coisa é essa? Porque o problema não é o diabo, o problema é a ausência de Deus. A ausência de Deus é o problema, porque o diabo não é problema para Deus. O diabo é fichinha para Deus. Mas aonde tem ausência de Deus, quem é que entra? É Ele que entra. O diabo entra. Na ausência de Deus, o diabo entra. Aí você fica: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Mas aí o diabo não sai. Por quê? Porque a graça de Deus não tem espaço. Porque você, talvez, irmã, está orgulhosa, não quer fazer o que Deus quer. Às vezes Deus fala: fica quieta, porque a mulher ganha o marido calada, e a mulher não cala a boca. E aí ela: não, eu vou calar a boca porque eu não tenho sangue de barata. E aí ela se orgulha, e aí ela sobe no salto, e aí ela fica: sai, mas não sai, sai, mas não sai. Mas por quê? Porque primeiro que Deus resistiu o diabo, Deus resiste aos orgulhosos. É no orgulho que está o problema. Desde a época de Adão e Eva, é no orgulho que reside tudo. Se tem uma coisa que vai impedir o agir de Deus na sua vida, é o orgulho. Você pode ser humilde e se humilhar em muitas coisas, mas vai ter um cantinho ali da sua vida que você vai dizer: eu não consigo vencer isso aqui. Por quê?
porque ali tem provavelmente uma cadeia de orgulho. Diz o texto: confessais os pecados uns aos outros para que... Você não conhece esse texto? Confesseis os pecados uns aos outros para que sareis. A cura quando você confessa o pecado. Tem certo tipo de pecado que a cura só confessando para o irmão. Sabe por quê? Porque quando você confessa para o irmão, você se humilha. E aí uma cadeia de orgulho é quebrada. Quando a cadeia de orgulho é quebrada, entra a graça. Quando entra a graça, vem cura. É assim que funciona o poder de Deus. Deus está o tempo todo trabalhando. Se engana você que Deus está sentado. Parece que às vezes, o tempo já foi 8h30. Parece que a gente tenta manipular. Deus está assim, ó, sentado na cadeira e está o crente fazendo campanha de oração. Aí Deus está sentado. Aí o crente está fazendo campanha de oração. Aí Deus não faz nada, né? Fica lá parada. Aí o irmão não entende. A minha vitória não chega. Ué, meu marido não alcança a vitória, a porta não abre. Será que Deus... Eu preciso orar mais uma semana para Deus se movimentar? Será? A irmã leu Daniel, não leu? Quando que Deus deu a resposta para Daniel? No primeiro dia de oração dele. Ele se inclinou para orar, veio o anjo. Só que o anjo não conseguiu chegar. Por quê? Porque o diabo se opôs. Daniel parou de orar? Daniel continuou orando. Será que Deus estava dormindo? Não, Deus estava trabalhando. Mas por que demorou a vitória? Porque o Satanás se cometeu no meio do caminho. Como é que Daniel conseguiu a vitória? Perseverando na humilhação. Daniel perseverou na humilhação. Quando ele persevera na humilhação, o diabo não tem outra alternativa a não ser fugir. Porque a cadeia de orgulho foi quebrada. Aonde não tem orgulho, tem graça. E aí o poder de Deus entra, aleluia. Sentimento de independência, esse é orgulho. Se eu tento viver a minha independência, Deus não entra. Mas se eu me humilho e falo: Senhor, entra na minha vida e muda a minha história, porque eu não consigo, socorre-me, Senhor. E aí as portas do orgulho caem por terra e entra a graça, aleluia. Então guarda esse conceito. Guarda esse conceito. Graça não combina com orgulho. Então avalie a partir desse momento da sua vida coisas que você não consegue vencer. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu não consigo perdoar? Já ouviu já? Não consigo perdoar. Não dá. Por que não dá? Por que não dá? Essa ausência da graça. Por que existe essa ausência da graça? Porque tem orgulho. Quando o orgulho cai, a graça entra. Eu vou repetir isso 10 vezes essa noite. Quando o orgulho cai, a graça entra. E aí você vê um poder capacitador de Deus na sua vida, que te capacita a fazer aquilo que você não conseguia fazer. Aleluia! Isso é a graça de Deus. Muita gente pensa que a graça de Deus é só para salvação. Engano seu. A graça de Deus é para tudo na sua vida. Por isso que Jesus ali revelando, Deus ali falando com o apóstolo Paulo, falou: ah, você está fraquinho, né? Está pedindo oração, está clamando, a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para nós vivermos a vida com Deus. Mas o orgulho impede a ação da graça. Diz o texto: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Um outro conceito que eu quero passar para vocês nessa noite é o conceito da expulsão de demônios e o conceito de libertação. A gente tem a mania de confundir isso tudo e achar que expulsou o demônio, libertou e aconteceu tudo. Na verdade, não é assim. É o seguinte: fazemos o evangelismo ali fora, como acontece às vezes, e aí as pessoas vêm para aceitar Jesus, e aí vocês impõem a mão sobre elas e elas começam a manifestar o demônio, não é isso? E aí quando elas começam a
manifestar o demônio, você vai como um bom crente, servo de Deus, bota a mão e em nome de Jesus, sai. E o demônio sai. Aquela pessoa está liberta? Não. Não é pelo fato do demônio ter saído que aquela pessoa alcançou libertação. Na verdade, a libertação é um processo que nós vamos levando na nossa caminhada cristã, que pouco a pouco nós vamos nos rendendo para Deus. E Deus vai tirando da nossa vida tudo o que impede o agir dele em nós. Então, pelo fato de expulsar demônios, não quer dizer que a pessoa está liberta. Não, tem casos na Bíblia de que houve a expulsão de demônios, e tem casos na Bíblia de que houve o quê? Uma verdadeira libertação. Aleluia! E é nessa passagem que eu quero pregar nessa noite. Eu peço que você abra em Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus capítulo 15, verso 21. Agora você vai entender esse texto. Mulher cananeia, ou Assiro-Fenícia. Você vai entender por que Jesus chamou ela de cadela. Você vai entender por quê. Olha o texto. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quem era essa mulher? Essa mulher era uma Assiro-Fenícia. Quem é esse povo? Esse povo é antigo, pessoal. Esse povo, você tem uma ideia, lá na história de Reis, o pai de Jezabel, que era o Etibaal, ele era um fenício. Esse povo acompanha o povo de Deus numa história paralela já há muito tempo. Eles moravam no Antigo Testamento na terra em que os hebreus chamavam de Canaã. Por isso, em alguma passagem ela é chamada de Assiro-Fenícia, em outra passagem chamada de Cananeia, porque ela morava na terra de Canaã e ao mesmo tempo ela tinha uma descendência grega, Assiro-Fenícia, da antiga Grécia. Meu amado, pensa num povo orgulhoso, pensa num ser humano prepotente e metido. Eram os gregos. O grego Aristóteles, que era um filósofo grego, camarada nariz em pé. Os gregos enxergavam o orgulho não como um defeito. O orgulho era uma virtude, e a humildade era algo desprezível para o povo grego. E a Grécia naquela época, o povo fenício, você tem uma ideia, o primeiro alfabeto da história foi formado ali pelo povo fenício. Para você ver como esse povo era sábio, entendido. E por esse entendimento eles eram um pouco nariz em pé. E quem era Jesus? Jesus era um judeu, escravo de Roma. O povo judeu estava preso naquela época, cativo por Roma. E naquele momento chega uma Assiro-Fenícia. Diz a história que a filha dela estava endemoniada. E os deuses pagãos da Grécia,
os Baalins da vida, eles não davam muita atenção para isso. Era uma mulher que não tinha apoio para o problema em que a filha estava vivendo. E ela sem apoio, como a Fenícia estava localizado, como disse aqui no texto, em Tiro e Sidom, era próximo de Jesus. Então a fama de Jesus deve ter chegado a essa mulher. Essa mulher não viu uma outra escolha a não ser procurar Jesus. E ela, encontrando Jesus, ela faz uma coisa que eu acho que nenhum grego podia fazer, que era se prostrar diante do Senhor e dizer: socorre-me, Senhor. Meu amado, o que essa mulher fez nesse primeiro momento já quebrou orgulho para dar e vender, porque ela fez o que eu acho que ninguém do povo dela tinha feito. O que Jesus fez? Jesus a ignorou. Imagina você com seu filho e a sua filha endemoniada, você desesperado, você sabe que aquele homem é o homem que vai te dar a vitória, é o homem que vai liberar o milagre para a tua vida, que vai expulsar aquele demônio, e você chega lá com toda a esperança e ele dá as costas para você. Jesus virou, irmão, e foi embora. Jesus virou e foi embora. Imagina, os discípulos ficaram desesperados. E agora, diz o texto que Jesus, desperte essa mulher. Essa mulher está vindo gritando atrás de nós: olha o escândalo, Jesus. Jesus está fazendo besteira, está jogando teu ministério no lixo, Jesus. Olha só, Jesus, a mulher desperte, ela está gritando. Olha as pessoas, isso em público. Imagina Jesus andando e a mulher gritando e ninguém aí para ela. E os discípulos, se ia para lá, se ia para cá, se ia para lá, se ia para cá. Jesus, por favor, atende ela. E aí Jesus dá a segunda prova dela. Quando ele vira para trás, ele fala para ela assim: ei, eu não fui chamado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Discriminação. Sabe o que Jesus disse para ela? Você não pertence ao meu povo. Você não é do meu povo. É a mesma coisa que batesse aqui fora um americano pedindo ajuda e você fala para ele: vai embora porque você não é brasileiro, vai embora porque você não é do meu povo. Pecado de discriminação dos povos. Jesus primeiramente ignora ela e ela permanece. Jesus discrimina a origem dela, e ela diz a Bíblia que ela adora e diz: Senhor, socorre-me. Ela não vai embora. Aleluia. Imagina os discípulos pensando: agora ferrou. É agora que o ministério de Jesus acabou. É agora que Jesus não vai atender mais ninguém. É agora que os fariseus conseguem pegar Jesus de vez. Está armado o circo. Mas Jesus sabe o que ele está fazendo. Vira para o teu irmão e fala: Jesus sabe o que ele está fazendo com você. Jesus sabe aonde mexe. Jesus sabe aonde toca. Ele sabe aonde ele vai mexer e aonde ele vai transformar. Ele sabe por que você está passando por isso hoje. Ele sabe. E Jesus ali. E a mulher não foi. E aí vem a outra. Acho que se aquela mulher estava quebrada, acabou de quebrar, né? Porque ela: Senhor, socorre-me de novo. E Jesus disse: eu não posso dar os pães do dono e dar para o cachorro. Se você vai buscar Jesus, ele te chama de cadela, o que você faz? É fácil aqui a gente ler o texto, né? É fácil aqui, não é? Aonde você acha que Jesus estava botando a mão? Aonde? No ego dela. Jesus estava amassando o ego daquela grega, daquela cirofenícia arrogante, que não procurava da ajuda de ninguém. Jesus estava amassando todo o brilho, o orgulho próprio de uma nação ali dentro do coração daquela mulher. E ela
agora, discrimina e agora ofende. Sua cadela, não vou te dar nada, você é uma cadela. E ela, em vez de ir embora, ela fala: mas as cadelas, cachorrinho, come da migalha da mesa do seu Senhor. Você imagina Jesus, agora eu vou conjecturar, Jesus dizendo assim: agora sim, agora você chegou no jeito que eu queria, agora você chegou na posição, eu pensei que você não ia chegar, eu pensei que você não ia conseguir, mas agora você conseguiu chegar do jeitinho que eu quis. É isso aí, mulher, por essa palavra, vai, porque a sua filha está curada, aleluia. Houve cura. Sabe por que houve cura? Jesus podia, antes de tudo, dizer assim: ah é? Tua filha está endemoniada? Então sai o demônio. Não, ele podia fazer isso? Deus não podia fazer isso? Mas entenda uma coisa: a cadeia de orgulho precisava ser quebrada, porque quando houve libertação, a graça de Deus entrou, e os demônios que estavam naquela menina não viram outra escolha a não ser cair em retirada. Essa mulher foi até o final com Jesus, foi ignorada, foi desprezada e foi pisada, ofendida. Em meio a toda essa ofensa, o resumo para você do que aconteceu com ela: ela perdeu para Deus. E eu quero convidar você nessa noite a perder para Deus. Hoje não é o culto da vitória, hoje não é o culto da vitória, hoje é o culto da derrota, porque hoje você vai perder para Deus. Evangelho não é ficar ganhando e ganhando e ganhando e ganhando. Opa, vamos ganhar, vamos receber. Hoje estamos vivendo o evangelho do receba, e o povo só quer receber, e o povo só quer ganhar. E se não prega sobre vitória, ele não presta. Se ele não prega sobre vitória e receba, ele não é chamado no congresso, porque pregador de congresso tem que animar o povo, tem que alegrar o povo, tem que animar o povo. Essa é que é a visão hoje em dia de evangelho. Mas isso está totalmente ao contrário do que diz a palavra de Deus. Evangelho da vitória? Dá. Mas o que é mais importante que vitória é a vontade de Deus na sua vida. O que é mais importante são as cadeias de orgulho que estão dentro do seu coração. Elas precisam cair para que a graça de Deus venha entrar e a obra de Deus venha ser feita na sua vida. É isso que precisa acontecer. É isso. Eu não sei qual é o seu propósito nessa noite, mas o texto é claro, e é um dos textos mais, que eu posso dizer assim, que é uma chave para que, se você realmente quer ganhar vitória, o caminho está aqui, ó. Porque vitória de crente é quando a vontade de Deus acontece na vida dele. Essa é a vitória do crente. É quando os desígnios, os propósitos de Deus, eles acontecem. Mas hoje a igreja tem vivido pelo ego. É a minha vontade, é o que eu quero fazer, esse é meu sonho. Hoje os louvores não é mais o sonho de Deus, é os meus sonhos, são os meus desejos. Isso não é evangelho. Diz o texto, Deus se opõe aos orgulhosos, dá graça aos humildes. Portanto, todavia, entretanto, se Deus faz assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Não andeis ansiosos, porque Ele cuida de você. Eu acho engraçado que a ansiedade do crente